Boa noite, gente! Boa noite, pessoas do meu Brasil! E por que não do mundo? Sim, porque na nossa última apresentação a gente tinha gente de Miami e de Portugal. Olha que legal! Aliás, vocês que estão nos assistindo, conta pra gente de onde você é, para a gente ter uma ideia do alcance, né, da nossa informação. Eu sou Delvio Moraes, eu sou o responsável pela produção dos eventos do Grupo Top RH. E você que não conhece o Grupo Top RH, ele é a maior empresa de mídias online e offline para o mercado de recursos humanos. Isso mesmo. Ele tem o Prêmio Top of Mind de RH. Você é profissional de RH? Você já acessou o site? Então acessa para você votar, seja um eleitor e ajude as 160 empresas concorrentes a serem vencedoras nas 34 categorias. Não são as 160, são 34 vencedores, tá? topofmindrh.com.br. Nós temos o site RH para você, a maior plataforma de recursos humanos. Lá você tem entrevistas, você tem podcasts, você tem agenda de eventos, você tem reportagens, enfim, você tem o mundo do RH para você se informar. Que, aliás, o objetivo do Grupo Top RH é esse, é trazer conhecimento, é trazer informação. E mesmo no meio dessa pandemia, a gente está se reinventando para não deixar você sem conhecimento, sem informação. E é por isso que hoje a gente está com esse webinar. Webinar, o que, que é? Eu vou dizer para você que é um temperinho de um prato principal que a gente vai servir agora, dia 19 de novembro. Isso mesmo, é o RH Top Talks. É um congresso 100% digital este ano, porque o ano passado a gente fez o primeiro trazendo People Analytics como tema principal e a gente encheu o auditório ali no Rebouças, 200 pessoas, auditório lotado, sucesso total. Então nós estamos repetindo esse evento, mas infelizmente por causa de toda essa pandemia a gente o fará de forma digital, porque, como eu disse, a gente não quer deixar você sem a informação. E esse ano, o tema dele é tecnologia e employee experience. E olha, hoje eu tenho uma boa notícia para você. Eu adoro boas notícias. Olha, ele já está com desconto. Aliás, você que é do RH, parabéns pelo dia 3 de junho, dia do RH, que é amanhã. Então, e por ser dia do RH, o congresso ele está no Simpla, você pode acessar o Simpla e ele está com um desconto, já por ser o mês do RH. E detalhe, você que está assistindo esse webinar vai ter mais 10% de desconto. Gente, olha que legal, olha que coisa maravilhosa, tá? Esse congresso digital, ele quer trazer a informação mais atualizada do mercado para você. E você vai poder aprender, você vai poder se informar no que está acontecendo nesse tema que eu disse que é tecnologia e employee experience. Então, acesso simples, vai lá, aproveite a nossa promoção, não perca tempo, tá? Ó, mês de junho, mês do RH, e ainda você que está assistindo esse webinar, você tem 10% de desconto. Meu, é muito bom, não perca essa oportunidade, tá bom? O evento de hoje, ele é gravado, tá? Mas vocês podem fazer as perguntas que depois a gente vai encaminhar para o palestrante para que ele possa responder para vocês, tá bom? Ele tem o patrocínio da Infojobs e os nossos apoiadores de hoje. Greenpeace, de hoje não, do evento em si, né? Até novembro. Greenpeace, Jobcam, Grupo Troca, Suria e a Social Base. E são eles que estão fazendo esses webinários até a gente chegar em novembro, no dia 19. Tá bom? Então, hoje a gente está trazendo o Chico Alves. Ele é Customer Success na Social Base. Ele trabalha lado a lado com os profissionais de comunicação de empresas de diversos portes e segmentos, com o objetivo de alavancar os resultados de comunicação e engajar equipes para aumentarem a sua performance. Tá bom, gente? Ah, detalhe, olha, eu estava esquecendo.
você que está assistindo esse webinar e que vai ter 10% de desconto. Eu falei, né? Mas para você ter esses 10% de desconto, você tem que informar lá no Simpla a senha, vamos dizer assim, vai. Talks Base, tudo com letra maiúscula, tá? Ó, TALKSBASE. Talks Base, para você aproveitar esse desconto dos 10%. Tá bom, galera? Ó, não esqueça de falar de onde você é, tá? Porque aí no final eu vou dar um oi e um agradecimento especial para vocês, tá bom? Curtam bastante esse webinar, eu sei que vai ser bastante de grande valia para vocês, tá? Porque ele está trazendo o tema implantando o engajamento através da comunicação interna em tempos de mudança. E eu vou falar para você, né? Que mudança a gente está vivendo, não? Vocês não concordam comigo? Então é isso, gente. Bom evento para vocês. Daqui a pouco eu volto. Olá pessoal, tudo bem? Neste webinar nós vamos trabalhar o assunto impactando o engajamento através da comunicação interna em tempos de mudanças. Tá? Ou seja, ter alto engajamento dos colaboradores é ao mesmo tempo essencial e extremamente desafiador. Vamos imaginar que uma conexão positiva entre um colaborador e uma organização gera uma série de resultados, tanto para o colaborador quanto para a empresa. Então, produtividade e retenção de talentos é um ponto que as empresas desejam manter com seus colaboradores. Já a parte do colaborador em se sentir membro, em ter uma sensação de pertencimento à organização da qual ele participa, é um outro elemento chave que nós vamos, dentro deste webinar, buscar compreender. Ou seja, aí dentro desse cenário já bastante tenso e bastante complexo, é onde se dá o acesso ou o ingresso de uma série de ferramentas de comunicação interna que tem sim a missão de levar informações, de transportar a cultura, enfim, de levar todo esse universo de informações e buscar essa troca entre a organização e o colaborador. E é claro que para isso nós vamos ter que alçar mão de uma série de estratégias, de uma série de metodologias, de uma série de compreensões para que a gente consiga instrumentalizar os setores tanto de comunicação e marketing, mas também departamento pessoal, RH, para que atuem em sinergia, tendo como foco esse colaborador. E neste mesmo webinar nós vamos buscar entender, entre outros pontos, o papel fundamental da liderança dentro de todo esse contexto. Nós vamos também entender mudança dentro deste universo que nós estamos passando hoje, particularmente por conta dos processos de isolamento social que estão ligados à pandemia. Então é um assunto que está bastante vivo, bastante latente e que nós vamos buscar também contemplá-lo durante esse nosso processo aqui de troca de informações. Eu vou me apresentar, o meu nome é Chico Alves, eu sou jornalista formado pela PUC do Rio Grande do Sul. Eu moro em Santa Catarina há 15 anos e no último ano eu desenvolvo as minhas atividades profissionais como analista de Customer Success da Socialbase. Ou seja, o foco do nosso time de Customer Success é justamente contribuir para o sucesso das empresas em suas estratégias internas de comunicação. E para isso, a metodologia da Social nos dá toda uma série de ferramentas e uma série de passos, de trilhas, de jornadas, de playbooks, para que a gente consiga, enfim, ter a jornada do cliente dentro dessa experiência que é a implantação da nossa solução. Tá? Então, falando um pouquinho da Socialbase, nós somos especialistas em soluções e metodologias para a comunicação interna, como eu disse rapidamente. Nós somos um parceiro da Great Place to Work, ou seja, nós trazemos metodologias e estudos e pesquisas do GPTW para a nossa realidade como organização, mas também com um olhar para os nossos clientes, certo? Nós fomos fundados em 2011, nossa sede é Florianópolis, né, um polo
de inovação e tecnologia já reconhecido no Brasil todo. Voltando um pouquinho, nós somos acelerados no Vale do Silício, né, quando o nosso CEO esteve lá e trouxe a Socialbase já nessa condição de estar acelerada, e ato contínuo, nós somos uma empresa também investida pela Senior Sistemas, que é líder nacional em soluções também de tecnologia e desenvolvimento de plataformas para o RH. Isso tudo hoje nos dá um patrimônio bastante importante, que nós temos cerca de 80 mil usuários dia, né, utilizando a nossa plataforma. Bem, avançando um pouquinho aqui no nosso trabalho, o que nós vamos ver hoje, né, aqui dentro dessa nossa jornada? Nós vamos, primeiro, procurar entender o porquê o engajamento dos colaboradores é tão importante durante o processo de mudanças. Né? De uma forma geral, mudanças, e depois especificamente com relação ao que estamos passando hoje, né? Como eu disse, por conta das pressões impostas pela pandemia. Né? No item 2, nós vamos ver como a comunicação impacta o engajamento das equipes, certo? No item 3, nós vamos tratar sobre as estratégias de comunicação interna para engajar os colaboradores da sua empresa. Né? E no item 4, qual o papel da liderança para uma comunicação interna engajada e saudável? Então, a gente vai entender que todos esses processos, de uma maneira geral, eles estão pontuados no item de 1 a 4, mas muitas vezes eles se tocam, eles dialogam, eles têm transversalidades entre esses momentos. Então, compreender ponto a ponto, mas com uma visão sistêmica do processo, é que vai nos dar muita qualidade para que a gente possa aplicar isso e que o que a gente vai ver hoje aqui faça sentido para cada um de vocês dentro da realidade de cada organização, certo? Então eu destaquei aqui numa abertura algo que está muito ligado ao sentimento. Eu estou em home office desde o dia 16 de março, né? Foi uma determinação do nosso CEO e da nossa direção, porque nós temos essa condição pelo tipo de trabalho que realizamos com os nossos clientes. Então eu vou pausar e vou ler esse item, porque eu entendo que ele é um marco de largada do trabalho que nós vamos realizar hoje aqui. Se a história nos ensina que crises são aceleradoras de mudanças, dentro de toda a falta de controle que estamos lidando, uma escolha ainda parece ser tangível: a forma como iremos tratar as pessoas. Então me parece que o óbvio aqui também nos visita, porque é claro que nós estamos tratando com pessoas, né? Mas este momento, de uma forma bastante particular, nos traz essa mensagem, porque diferente do tamanho da organização, diferente da atividade que nós realizamos dentro da empresa que nós trabalhamos, estamos todos muito pressionados, né, e tocados por esse novo mundo aí que nós vamos hoje também buscar transitar, né? Então, no entendimento da metodologia hoje aqui do trabalho, acho fundamental que a gente busque responder algumas perguntas que me parecem chave dentro desse ambiente de mudança, que é o grande guarda-chuva do que nós vamos tratar aqui, né? E quando a gente fala em mudança, e aí eu também digo de uma certa experiência pessoal, e aí cada um tem o seu modo de trabalhar e de reagir, né? Também a gente pode entender a mudança aqui muito como algo que gera angústia, gera ansiedade, gera incerteza, tanto nos líderes quanto nos colaboradores. Então isso não é um privilégio de um ou de outro, né? Então se a gente fosse olhar para antes do dia 16, mais ou menos, de março, a gente já trabalha com um ambiente de constante inovação, né? Eu digo as organizações de uma maneira geral, processos disruptivos nos atingem a todo momento, né? Ou seja, eles por si só já são vetores de incertezas e inseguranças, como eu disse há pouco, né? Então, quando a gente fala em cenário, e aqui batendo um pouquinho nessa tecla desse pós-Covid-19, né? E a gente tentar imaginar o futuro das organizações, eu me remeto a quase uma análise metafísica, ou seja, a gente vai ter que abrir mão de todas as ciências que a gente
que a gente tradicionalmente utiliza para compreender os processos dentro das organizações, né? E a comunicação particularmente, que é o objeto aqui da nossa conversa, mas traz à tona uma expressão que tem me visitado diariamente, né? E não só eu, como também os colegas de trabalho, ou seja, como será esse novo normal, né? A gente tinha o antigo normal, a gente tem o processo em transformação e a gente tem, né, e eu proponho aqui essa reflexão dessa ideia do que será o novo normal, né? Bom, ponto. Com relação a esse item, a gente tem talvez uma certeza, que hoje quem se atreveria, né, a determinar e a bater o martelo, como se diz, de como será o futuro das organizações num futuro de curto prazo, médio prazo, né? Quem teria essa ousadia? Eu acho difícil, né? Ao ponto que isso não nos trazem conforto no curto prazo, é necessário a gente entender que estamos acumulando conhecimento. É uma fase, sim, de tensão, é uma fase de perguntas sem respostas no curto prazo ou no prazo imediato, mas sim, nós estamos diante de uma incrível e tremenda possibilidade de gerarmos muito conhecimento e que esse conhecimento seja a base para o momento em que nós vamos necessariamente viver, porque se também é verdade o que será esse novo normal, né? Também é verdade que esses processos irão passar, né? Então, abrindo o nosso item 1, por que o engajamento dos colaboradores é tão importante durante mudanças? Em tempos de crise, como deve ser realizada uma comunicação interna eficiente para os colaboradores, tá? Então, a gente falou um pouco já sobre a questão do engajamento, a questão desse novo normal, essa base de conhecimento. Agora, nós vamos partir para buscar entender também dentro desse ambiente qual é o papel da liderança, ou seja, como é fundamental entendermos como esses atores que precisam ser, vamos dizer assim, os puxadores dessas mudanças culturais, e aí a gente vai encontrar lideranças em vários níveis. Eu não estou aqui fazendo referência somente à alta liderança, né? É preciso que se diga. Então, a gente vai ver que é preciso redefinir papéis e talvez também, e provavelmente, né, fortalecer aspectos, né? E aqui eu digo, se buscar a aproximação já era algo desejável, se ser um bom ouvinte já era algo desejável, dar exemplo e atuar com base no exemplo, com base em que faça sentido o exemplo e a ação, né? Ou seja, tudo isso vai ser necessário e vai ser demandado, e os setores aqui de RH, DP, marketing e comunicação serão fundamentais nessa parte de instrumentalização dessas lideranças para que elas possam disseminar num prazo de tempo até curto, digamos assim, né, dependendo do tamanho da organização e dependendo do projeto e da releitura dos processos, né, que a empresa vai se submeter. Bom, partindo aqui já para o nosso próximo item, ou seja, a gente precisa, neste momento, estabelecer alguns critérios para que a gente esteja falando a mesma língua na mesma página, ok? Então, o que é engajamento? Atualmente, a palavra engajamento teve um sentido muito definido por conta de um ambiente digital, mas é importante estar atento. Engajamento vai muito além de likes. Ou seja, engajar parece, eu faço isso nas minhas redes sociais, eu faço isso quando estou aderindo a alguma iniciativa que a empresa me propôs. Então, aí a gente começa a abrir esse leque do que é, de fato, engajar, né? Ou seja, o engajamento está intrinsecamente ligado ao comprometimento do colaborador com a organização, né? Então, vamos imaginar as etapas e os níveis de um engajamento, ou seja, quando eu visualizo, ou quando eu curto, ou quando eu comento. Trazendo ele para dentro do nosso processo, a gente vai entender que
o comentar também é uma forma de se comprometer com a organização. E isso vai se dar das mais diferentes formas, né? Então eu pontuei ali, engajamento deve ser entendido em 4 pontos: envolvimento, interação, intimidade e influência. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso, tá bom? Ou seja, o engajamento, quando a gente fala ele como um comprometimento do colaborador com a política ou com a mensagem que ele está recebendo, é fundamental também que a gente tenha muito cuidado, muito apuro, muito zelo com o tipo de mensagem que nós estaremos levando até o nosso colaborador. Perfeito? Então, pulando aqui para o nosso item já do item número 9, do slide número 9, quando a gente fala a construção do engajamento deve ser fruto de ações de comunicação, especificamente porque estamos aqui dentro do ambiente de comunicação interna, que tem como foco fazer com que as pessoas, 3 pontos fundamentais. Vamos ao primeiro deles, não por ordem de importância, mas conforme estão listados. Tomem uma atitude. Se nós desejamos engajar as pessoas, nós também desejamos que elas tomem uma atitude, que elas ajam mediante uma instrução que a empresa está passando para eles. Perfeito? O que é memorizar uma informação? Memorizar uma informação é que a partir da comunicação interna nós sejamos capazes de fazer com que as pessoas internalizem conteúdos, que sejam conteúdos ligados à missão, visão, valores, que sejam conteúdos do aspecto cultural da organização, enfim, que as pessoas consigam assimilar e empilhar conhecimento a partir de ações de comunicação. Imaginando uma comunicação dentro de uma timeline, ou seja, quando fizermos um planejamento, a cadência e os conteúdos precisam necessariamente ter uma ordem que faça sentido, justamente para que as pessoas consigam montar, vamos chamar assim, esse quebra-cabeça, mas mais do que isso, é mais uma ideia de Lego do que quebra-cabeça. É mais uma ideia de construção do que propriamente uma ideia de montarmos e entendermos somente um cenário, ok? E aí a gente pode chamar essa parte de os colaboradores falarem sobre o assunto do qual a empresa está levando até eles. Eu poderia dizer de uma forma que eu chamaria isso de o melhor dos mundos, né? Quando a gente tem no colaborador um multiplicador dessas atitudes e que foram encaminhadas e passadas a ele, né? Então, assim, a gente, nessa construção do colaborador e nesse, por que não, onboarding dele dentro da organização e com o tempo, né, além do onboarding, a sustentação dele dentro da cultura da organização, a gente vai perceber que ele sim é capaz e é fundamental que ele seja um multiplicador deste processo. E aí a gente começa a entender a figura do influenciador. Ele não é um líder, necessariamente ele não tem um time, mas ele é um influenciador, como a gente tanto ouve falar com relação aos influenciadores, né, das redes sociais, que aí estão ligados a uma série de vendas de produtos e tal. Aqui a gente tem ele transportando e disseminando conceitos, o que é algo, obviamente, né, extremamente valoroso, né? E quando a gente fala aqui, fazendo um parênteses, quando a gente há o deslocamento, o presencial das pessoas, e cada um no seu nicho, e aqui em home office, no momento em que eu tenho esses valores internalizados pelo colaborador, certamente as atitudes que ele terá em home office, onde ele estará buscando controlar determinados modus operandi, né, e rotinas, ele sim vai trazer e vai conseguir visitar em si e encontrar, né, essas questões que são, como eu disse, os valores da organização dentro do colaborador. Então aqui pontualmente, as ações e iniciativas de engajamento precisam ser capazes de gerar senso de pertencimento, ou seja, foi o que eu disse, nós tivemos num primeiro momento uma ruptura extremamente abrupta,
os colaboradores indo para home office, ou seja, as organizações que não tinham construído naquele momento o senso de pertencimento do colaborador, certamente estão enfrentando grandes dificuldades, primeiro, para construir esse senso de pertencimento neste momento de isolamento, ok? E também como alinhar e como comprometer esse colaborador com resultados se antes no presencial, vamos chamar assim, ele não estava comprometido, ele não estava se sentindo parte desse processo. Então, um teste, vamos chamar assim, de fogo, né? Um teste de aço forjado em altas temperaturas. A gente tentar imaginar como agora essas organizações que não fizeram um esforço de comunicação interna, que não trouxeram o colaborador para ser um membro integrante e copartícipe e desses processos de participação, obviamente, né? Estão sofrendo. A gente vai depois encontrar caminhos para isso, mas essa é uma fotografia que as organizações precisam entender e em cima delas, naturalmente, agirem. Ok? Eu vou passar então aqui um pouco mais à frente, na sequência do nosso trabalho, que agora dá conta da importância do engajamento durante mudanças. Ou seja, eu tratei um pouco antes sobre como seria esse novo cenário e agora a gente está diante desse novo cenário, né? Então, um colaborador que não está empoderado de informação, alinhado com valores internos ou que não se sinta capaz de participar ou interagir com a organização, será certamente um multiplicador desse ruído organizacional. Então está aqui a fotografia deste momento, que é o ato contínuo do que eu falei há 1 minuto, 2 atrás, que é o colaborador perdido nessa fumaça, e aqui dando um tom um pouco mais forte, obviamente, né? Lembrando que a gente está falando de mudanças, mas é impossível não tratar desse ambiente pressionado pela questão do coronavírus e do isolamento social, ok? Eu sei que não são só times que estão trabalhando dentro dessa perspectiva, são times que estão presencial também, mas que um líder não está junto a eles ou está procurando formas de interação, mas enfim, há um ruído organizacional quando a cultura não está tangibilizada, ok? Então, a construção desse relacionamento deve atender às regras de uma relação sadia. Então a gente volta. Transparência, confiança não podem ser negociadas. De novo, se a gente não tem os grupos coesos ou não tinha os grupos coesos, nesse momento o desafio se torna, sem dúvida nenhuma, ele toma neste momento dimensões bastante maiores, né? de uma forma geral, ok? Eu trago uma outra reflexão pontual quando a gente fala em comunicação, transparência e confiança, que é um exemplo corriqueiro, ou seja, eu não gosto de ser surpreendido e acredito que de uma forma geral ninguém gosta de ser surpreendido, ainda mais quando essa potencial surpresa dá conta de uma mudança da minha rotina de trabalho, ou seja, eu fico sabendo por um outro colega ou por talvez até pela imprensa ou por um canal de comunicação especializado que houve uma mudança dentro da minha organização, para criar um parênteses aqui. Ou seja, isso é terrível, né? Ou seja, é terrível. Isso sim é papel dos setores de comunicação interna, ter sempre em mente que qualquer ação de comunicação deve colocar, vamos dizer assim, o colaborador na área VIP. Ele precisa estar no centro, no epicentro, ele precisa estar sempre no foco desse entendimento. Qual for a decisão e qual for a ação de campanha, mas é necessário que essa prerrogativa exista como uma vamos dizer assim, como uma premissa, né, de uma estratégia. Bom, aqui eu trago um pouco da experiência da Social Base com relação a, voltando um pouquinho ao que eu havia dito, quando a gente está tangibilizando cultura, quando a gente está buscando elementos de transparência e de confiança,
tanto no momento presencial, como nós estávamos até antes do dia 16 de março, a partir de lá, nós também sofremos esse desafio imenso, né? Então eu listei aqui alguns itens, só para que a gente materializasse algumas questões, principalmente com essa perspectiva, ou seja, o que pode ser transportado do ambiente presencial para o ambiente digital. E aqui, no nosso caso, nós já temos essa cultura, esses processos estão implantados há mais de 2 anos, né, dentro da dinâmica das equipes, mas aqui eu fiz questão de trazer para que essa resposta não ficasse muito ao final do nosso trabalho, ok? Então, assim, quando a gente fala de one-on-one, acredito que vocês, de certa forma, conheçam essa dinâmica, ou seja, quando eu estou com o meu líder, nivelando com ele, prestando contas do meu trabalho, obviamente, aceitando e pactuando desafios, mas também ali aproveitando aquele momento para, vamos dizer assim, ter uma troca empática, né? Que eu consiga fazer uma comunicação, não violenta, mas uma comunicação, vamos chamar assim, de um peito mais aberto, onde eu consiga contar um pouquinho das minhas ansiedades também, tá bom? Então, a gente encontra aqui, na sequência, algo mais pontual, aonde nós fazemos com uma cadência espartana. Estamos diariamente de manhã, no período da manhã, em torno das 9h30 às 10 horas da manhã, reunido com os times, aonde a gente faz rituais de alinhamento, ou seja, as equipes dizem o que, cada um membro da equipe diz o que está fazendo, o que vai fazer, oportunamente se ele precisa de um apoio de algum outro colaborador, de algum outro colega do time, ele já manifesta e ali há um alinhamento e um entendimento. Nós fazíamos isso até de uma forma bastante interessante, no final tínhamos um grito de guerra, né? E ficávamos em pé na sala, ou seja, cada um saía do seu nicho e ficávamos próximos, só que hoje estamos fazendo pelo Hangouts, né? Ou seja, nós fazemos esse mesmo encontro pontual, marcado, com os mesmos ritos. Isso eu confesso a vocês que nesses 60 dias praticamente em casa, como estou agora em home office, dá uma incrível sensação de pertencer, ok? A documentação estratégica é para que a gente olhe no nosso caso, o nosso one page, ou seja, para onde vamos, onde estamos, quais são as metas que desenvolvemos e os objetivos que traçamos para Q1, Q2, Q3, Q4, e que então a gente consiga documentar também dentro de outra plataforma, que aqui no caso é justamente a base da nossa metodologia, onde a gente fala em produzir mais e engajar em colaborar. Então, meus amigos, se hoje há uma dificuldade de construir esses pertencimentos, de construir esses ritos, eu não tenho dúvida que eles passarão por ferramentas de comunicação interna e aqui, obviamente, como um analista da Socialbase, eu posso afirmar para vocês que sim, a plataforma hoje ocupa um local central, uma posição estratégica dos mais diferentes times e líderes e influenciadores, como eu disse, né, para utilizá-la como essa referência, né, que é justamente o que a gente hoje também, obviamente, está buscando. Então aqui eu trouxe somente 3 frases para encerrar essa primeira etapa, que vão dar conta de a gente refletir um pouco e cabe reler e buscar interpretar. Ou seja, frase, né, do sistema GPTW. Organizações com comunicação interna eficiente performam 1,7 vezes melhor que a concorrência. Ou seja, não há dúvida, e essa frase ela é anterior ao processo de isolamento social que nós estamos vivendo frente a todos esses desafios hoje que estão impostos, que a gente está refletindo aqui um pouco, certo? Um outro item da Salesforce, 86% dos líderes corporativos citam a comunicação ineficaz como uma das principais causas de erro no ambiente de trabalho. Então, a gente tem aqui a figura do líder, a gente tem aqui a necessidade de uma comunicação eficaz, né? O contraponto é ela ser ineficaz, e ela como um elemento ineficaz, gerando os mais diferentes ruídos e problemas dentro do ambiente de trabalho, ok?
Vamos em frente. Então, aqui quando eu falei da transversalidade, é isso que nós estamos encontrando basicamente nessas 3 frases. Empresas com níveis altos de engajamento são 55% mais produtivas e 48% mais rentáveis. Ou seja, sim, comunicação interna gera, promove melhores resultados dos times. E aqui resultados, leia-se também, rentabilidade, economia e rentabilidade para as organizações. Ok? Maravilha. Então, a gente parte agora para o item 2 da nossa conversa, que ele se inicia como uma pergunta. Como a comunicação impacta o engajamento das equipes? Como eu disse, a gente já viu acima, nesse primeiro item, nesses primeiros 30 minutos que nós estamos falando, parte do que nós estamos iniciando aqui uma reflexão. Mas vamos linkar os pontos. Né? Acho que esse é um exercício fundamental para que a gente faça sempre na parte de comunicação interna e aqui tentando buscar resposta para elementos que parecem pertencentes a um núcleo só, mas de fato não são. Né? Eles transitam e transmutam de posição com uma velocidade incrível. Ok? Eu botei essa observação aqui, principalmente para equipes remotas, porque, de novo, né, esse webinar ele trata sobre engajamento, mudança, mas nós estamos ainda tratando dentro de um elemento do qual nós não sabemos, eu tenho lido inclusive nas redes sociais quando se diz, né, menos um dia para uma data, para um evento que não sabemos quando ele termina, né? Ou seja, menos um dia ou mais um dia dentro da quarentena, mas ainda para um processo, se a gente fosse usar uma linguagem, né, daria conta dos gerúndios, né? Estamos em, né, fazendo aqui uma brincadeira linguística, ok? Então, em determinados momentos, como o que estamos vivendo, como eu disse, onde as organizações se veem diante de uma crise, e aqui sim também, né, vamos alçar e trazer um ferramental ligado, e é necessário, ligado à parte de gestão de crise, é de fundamental importância estabelecer processos e rotinas. Aqui eu volto um pouquinho no one-on-one, aqui eu volto um pouquinho na daily, né? Eu volto um pouquinho nesses pactos que antes haviam de forma presencial, mas que precisam encontrar um terreno e uma plataforma, obviamente, que permita com que eles aconteçam. Né? Então, alinhar a comunicação interna às exigências impostas por um cenário complexo e instável. Então, esses elementos que poderiam parecer variáveis dentro de determinadas circunstâncias, hoje são variáveis de uma equação que estão ocupando cada vez mais um ponto fixo dentro dessa busca nossa por entendimento. Perfeito? Então, fazendo aqui uma alça para a questão do foco da comunicação interna, ou seja, é necessário sim que se fortaleçam os canais de comunicação. E aqui os canais oficiais. É preciso que a empresa haja e transmita informação e que a sensação térmica do colaborador seja: estou acessando uma fonte que, se me disser corra, eu vou correr. Né? Não pode haver dúvida aqui nesse processo e rotina. Ou seja, eu não posso estar ofertando conteúdo, ou eu não devo, obviamente, estar gerando insegurança na oferta de conteúdo, escolhendo cada dia uma maneira diferente de estabelecer esse touch com o meu colaborador. Né? Então aqui eu pontuei em organizações com diferentes tipos de públicos internos, e todas são, a comunicação interna toma contornos ainda mais complexos. E aqui a gente eu vou trazer para vocês uma experiência. Eu trabalho com clientes, a nossa plataforma está implantada em clientes do setor de varejo, do setor industrial, e dentro do varejo, ramos do varejo, e do industrial, ramos do industrial. Ou seja, nós temos aí o ADM numa posição, nós podemos ter
a matriz numa posição e a operação e a planta em outra localidade, ou seja, aí nós temos também o efeito geográfico impactando, e muitas vezes o efeito geográfico traz também perspectivas e obviamente, relações culturais do colaborador, né? Ou seja, se a gente está em diferente estado da União, naturalmente as questões culturais vão impactar, e algumas organizações, inclusive, atuam em países diferentes, né? Então, mais um ponto de atenção, né? Então, é isso que eu queria destacar especificamente, né? Nós temos uma diversidade incrível de públicos e nós temos times com atuações bastante diversificadas, e isso é preciso estar na ordem do dia das nossas ações. Perfeito? Bom, então, aqui, processos e rotinas, especificamente da área de comunicação. Usando como exemplo, o que eu já vim agora citando dos nossos clientes, os segmentos onde eles atuam, eu vou trazer aqui um pouquinho mais de detalhes, só para que a gente compreenda isso, como isso se dá na prática, ok? Então, usando os exemplos da Socialbase, podemos usar ferramentas de comunicação para estruturar a comunicação. E aqui vale simplicidade e clareza para reduzir o ruído. Enfim, como eu disse, fortalecer canais é sim diminuir e reduzir o ruído. Assertividade e alcance para gerar engajamento, ou seja, eu ser assertivo com os meus públicos e ter a garantia de que a mensagem será entregue. Ou seja, se eu não tenho entrega, como eu gero engajamento? Senhoras e senhores, eu não gero engajamento, ou talvez o pior, eu tenha uma falsa sensação térmica de que estou engajando. Perfeito? Então, interatividade com canais de atendimento, ou seja, aonde eu estou criando processos que estabeleçam feedback dos meus colaboradores, ou seja, para quem eu pergunto, eu como colaborador. Enfim, é fundamental que ele tenha um famoso e anterior, né, 0800, mas aqui a gente vai falar de FAQ, aqui a gente vai falar de proximidade, ou seja, aqui a criatividade precisa existir. Como eu estou falando de dentro da plataforma Socialbase, com as metodologias que nós temos, o empoderamento do colaborador se dá quando ele tem no seu desktop ou no seu telefone, um aplicativo, a capacidade de ali imputar, comentar, questionar questões que fazem em relação ao seu universo, né? Outro item importante aqui sim, para quem está administrando todo o processo de comunicação, né, é que nós temos toda uma metodologia oferecida aos administradores das plataformas, das empresas, né, uma nutrição que se dá por intermédio de um calendário de conteúdo que, enfim, acaba gerando uma série de cadências, fluxos e nutrições. Isso é bastante interessante de se ver na prática, e quando a gente entra nas redes e percebe que começa a se criar e se já está implantado, dependendo da fase do cliente, né? Vamos dizer assim, a gente tem, e o administrador nos repassa isso inúmeras vezes nas calls que nós realizamos, ou seja, ele tem sim métricas capazes de demonstrar a ele, e ele poder demonstrar para a sua liderança a assertividade e o alcance, né? E como resultado o engajamento que ele está tendo, ok? Inovação na comunicação é a base do que nós estamos aqui trabalhando, voltando aqui a fazer referência a Socialbase, ok? Vou ver se tem algum outro item aqui de comentário em relação às minhas notas particulares aqui, né? É fundamental que eu diga ainda dentro desse ambiente que é a questão da verticalidade, ou seja, nós sim temos um processo colaborativo, nós sim temos um processo onde todos falam para todos, mas também entendemos que sim, é necessário um momento da empresa se comunicar, né, numa ideia top-down, onde cenários e ambientes de crise como esse que nós estamos vivendo demandam, né, garantias de entrega, como eu havia dito antes.
Aqui eu quero fazer um parêntese rápido, porque a gente está falando em nutrição e, obviamente, como eu já disse, a gente está fazendo também referências, estou fazendo referências repetidas a esse ambiente de Covid, né? Quando a gente está fazendo, tanto o líder ou quanto o setor da empresa precisa ser a fonte oficial, aquela ideia de stakeholder que nós temos, obviamente, também se faz necessário quando nós nos empoderamos dentro da área de comunicação a transmitir informações que não são informações geradas por nós. O que é isso, Chico? O que é isso é exatamente assim, nós temos que ter um cuidado em tempo de coronavírus, porque muitas vezes o município está transmitindo uma informação e ali uma flexibilidade de um comportamento social, o Estado tem um outro entendimento e muitas vezes a União. Isso é fruto do nosso pacto federativo, né? Mas que nós precisamos estar atentos, ou seja, ofereça sempre, e devemos fazer isso de uma forma geral. Eu sou jornalista por formação, então, ou seja, as fontes são fundamentais, né? Aqui só para destacar a importância que se tem que a gente ofereça aos nossos colaboradores, tanto dentro da organização quanto fora, fontes das quais nós não iremos depois ter que desdizer, né? Que é um termo horrível, me perdoem, mas que nós teremos que retrabalhar ou termos até criado um ruído, né? Por não termos atenção, ok? Então, eu falei também sobre fontes e eu falei sobre interatividade, né? Ou seja, a gente precisa ter a possibilidade de oferecer sistematicamente para o nosso colaborador aonde ele possa encontrar respostas. Aqui pontualmente, sem me estender, eu tenho recebido inúmeros insights de RHs, e aqui estou falando de clientes com 3 mil, 5 mil, 8 mil, 10 mil colaboradores, aonde hoje o RH e o DP têm usado ferramentas como o bot para poder tirar um pouco da pressão de atendimento. São muitas pessoas buscando informação, então nós temos hoje na Socialbase uma solução que é o HR Bot, que ele traz justamente a partir de um assistente virtual, né, a partir de uma ideia de inteligência artificial, respostas que vão, num primeiro momento, fazer o check-in e buscar dar esse acolhimento para o colaborador e, sim, entender por parte, estatísticas inclusive, qual é o maior número de ocorrências que eu tenho recebido dos colaboradores, que o setor de RH tem recebido, e a partir dali, sim, estabelecer estratégias de buscar mitigar ou de anular e até de se antecipar a determinadas ocorrências. Ok? Muito bem. Então, dando prosseguimento ao nosso trabalho, a gente vai ingressar aqui na terceira parte, quando a gente vai falar de estratégia de comunicação interna para engajar. Preparar diferentes estratégias de comunicação é fundamental para manter os colaboradores conectados e gerar ótimos resultados na comunicação interna. Bom, no final do Q4, nós trouxemos para os nossos gestores um manual, um e-book, na verdade, de dicas de campanha de comunicação interna para engajar. Ou seja, nós investimos tempo e conhecimento dentro da Socialbase para que a gente possa sistematicamente trazer insights e trazer informações, propostas e projetos para que os administradores e gestores da rede, isso indiferente também da plataforma que o RH está atuando e a comunicação está atuando, é extremamente necessário ventilar o processo, mas sim, depositar esforço, e o nosso time de Customer Success se reúne sistematicamente justamente para que a gente traga casos de sucesso, casos de uso, para que a gente daí transborde dentro do possível para o entendimento de outras organizações, se isso fizer sentido, né? Então, um ponto 1, 2, 3, 4 aqui, bastante básico, mas vamos em frente, porque eu acho que esses itens ajudam bastante a gente a memorizar e depois, se vocês ao revisitar aqui o webinar, vão poder extrair esses pontos e construir especificamente uma estratégia focada na operação de vocês. Conheça o seu público, quais os diferentes perfis dos seus colaboradores,
Enfim, é fundamental que a gente conheça para quem está comunicando. Conteúdo de qualidade. Como produzir conteúdos de qualidade. Aqui a gente vai se debruçar sobre o que se diz muito em relação às redes sociais, mas vídeos curtos, fotos relevantes, infográficos, e o apelo visual é fundamental para o sucesso do engajamento, ou seja, da percepção do colaborador que ali há uma relevância, né? Nós usamos muito dentro das nossas estratégias para os nossos clientes, né? Inclusive o uso de cores ou o uso de iconografia, né? Que ajuda a ter uma percepção já bastante clara do colaborador do que a gente pretende tratar. Quando é a TI falando, vamos chamar assim, ou quando é o DP falando, ou quando é, enfim, um CEO falando. É fundamental que a gente crie esse ambiente, né? Mas que também não varie demais sistematicamente para não confundir o nosso público receptor. Enfim, aí a gente chega pontualmente na parte de comunicação integrada, né? Que é como fazer uma comunicação integrada, como fazer sua comunicação convergir. E aqui a gente pode dizer com toda tranquilidade que convergência é o nome do jogo. Vamos lembrar o quê? Comunicação efetiva precisa ter alcance. E para ter alcance é mais fácil eu buscar um touch com o meu colaborador a partir de uma convergência do que eu fazer uma mega oferta, um menu extremamente extenso a ele, que será de difícil degustação, ok? Mensuração de resultados. Bem, como saber se as ações estão dando certo? Aqui a gente tem uma série de métricas, ou seja, se a gente está tratando da parte de investimento financeiro, é preciso que se estabeleça os ROIs para entender se isso está gerando resultado ou não, e muito cuidado na hora de estabelecer indicadores, né? Muitas vezes a gente também importa algumas fórmulas e vai ver na prática elas não se aplicam exatamente, ou seja, então aqui para a equipe de comunicação, RH, marketing, trazer junto essa conversa, estabelecer dentro de encontros o que de fato pretende se entender. Aqui na nossa parte de mensuração da Social Base, nós temos um relatório de métricas que nos dá todo um aparato de entendimentos, né? A gente está falando aqui, e é importante trazer isso para que se veja a variação e a força de uma metodologia, né? Nós estamos falando aqui de controle e frequência, ou seja, quem está acessando determinada plataforma, no caso a nossa, e com que frequência, né? Ou seja, painéis de métricas por mês, eu consigo entender, é fundamental estabelecer períodos para medir as minhas campanhas, né? Ou seja, não vou fazer isso diariamente, mas vou fazer isso semanalmente, vou fazer isso quinzenalmente, mensalmente, ou seja, isso é fundamental, né? Dependendo da metodologia que vocês vão usar, é importante a gente entender como as pessoas estão vendo isso, né? E quais são os tipos de engajamento que elas podem promover. No nosso caso, a gente vai ter interações do tipo compartilhamento, comentário, curtida e visualização, né? Numa pirâmide de relevância. Mas é importante ter isso e buscar isso sistematicamente para que se possa, por que mensurar? Para que a gente possa levar à alta liderança os resultados que a gente está, sim, atingindo. Isso é fundamental. Inclusive, em alguns clientes que eu atendo, eles apresentam isso a partir do Power BI ou a partir de outras plataformas, ou seja, hoje cada vez mais se compara dados e índices da comunicação a outros setores da organização, ok? Então, indo em frente, aqui, tangibilizando o que a gente falou. O que são valores organizacionais? Campanha de cultura para reforçar missão, visão e valores. O que eu estou falando aqui é que a gente traga campanhas específicas que estejam embasados dentro de uma lógica da organização. Lá no início a gente falou no colaborador que está saindo da área presencial, né, por conta do home office, e agora ele está indo está saindo do presencial para o home office. Esses valores organizacionais estão fortes, ou seja, então vamos lá, vamos criar uma campanha com esses valores, ok? Outra sugestão de campanha, ética no trabalho, ou seja,
que essa questão de compliance, que essa questão esteja bem clara para os colaboradores, também é altamente relevante. E todos esses são itens também que nós do Customer Success da Socialbase trabalhamos com nossos clientes. Sustentabilidade, outro item de alta relevância que tanto serviria para o presencial quanto para o home office, ou seja, vamos imaginar como era a separação do lixo no escritório e como pode ser dentro da casa do colaborador. Pô, eu não posso ter então um relatório ou então uma campanha fortalecendo esse valor da organização para que o colaborador faça isso em casa agora, né? Tem sido até de uma certa forma interessante quando nós temos assistido algumas lives, né? Todos nós, vocês inclusive, óbvio, onde entram crianças e acabam viralizando aí nas redes sociais, ou seja, é a oportunidade também dessa ideia de estar em home office com a família, obviamente, né? E por que não trazer valores que são da organização para dentro desse ambiente que hoje estamos todos, de uma certa forma, buscando entender como podemos trabalhar, né? Enfim, seguindo a tangibilização do que falamos, a diversidade, ou seja, promover a diversidade. E aqui a gente não está falando somente sobre a questão da diversidade sexual, né? Ou seja, na verdade, a diversidade de gênero, ok? Nós precisamos sim garantir um ambiente de trabalho saudável, onde todos tenham de fato um sentimento de pertencimento, mas aqui um pertencimento genuíno, né? Onde assuntos que são tratados talvez de certa forma como tabu possam transitar dentro da organização e terem espaço e serem sim objetos de comunicação. A parte de resultado aqui eu trago uma sugestão, e isso a gente fez e faz com os nossos clientes, ou seja, que a ideia é de somos resultados. Ou seja, nós temos nas equipes de venda uma possibilidade muito forte de celebração, né? Ou seja, são as equipes que trazem resultados, são as equipes que têm metas, como tantas outras, mas elas podem ser um forte e devem ser um forte aliado da equipe de comunicação interna das organizações, né? Ela transborda, ou seja, se a produção está de fato com uma planilha cheia de to-dos, é porque de fato o comercial está atuando, né? Não que o comercial tenha aqui, seja a menina dos olhos propriamente e só ela, mas sim, eu acho que é uma oportunidade de também mostrarmos que todos somos resultados, que o que vendemos impacta em todas as áreas da organização. Na Socialbase nós temos um rito bastante interessante, que nós temos um sino dentro da nossa sede, né? Onde quando vamos celebrar um resultado, nós batemos o sino e aquele sino ele tem uma potência incrível, apesar de ele não ser muito grande, né? Ele é do tamanho mais ou menos de um scoop assim, de hidratação, mas ele é potente, né? E um marco para nós dentro das nossas celebrações. Aqui, naturalmente, dentro da tangibilização, a parte de datas comemorativas, elas já são de disseminação bastante conhecida, né? E aqui nós temos várias cores que estão sendo emprestadas aos meses e também, né, também inferem aí campanhas específicas, né? E sem esquecer, obviamente, dois itens que eu gostaria de lembrar, que são datas comemorativas para a organização, ou seja, de marcos históricos na trajetória da organização, e também datas comemorativas que possam ter encaixe com o cliente, né? Vamos imaginar um setor específico que atue com um tipo de clientela que naquela data está sendo celebrada um episódio, uma data, né, propriamente, que diga respeito direto ao cliente. Ele gostará certamente de ser lembrado. Então, aqui a gente também está falando de engajamento do colaborador com a organização e da organização com os seus mercados. Tá bom? Agora a gente entra aqui no item 4, que é o item de encerramento do nosso projeto de trabalho, da nossa dinâmica de trabalho de hoje, que vai dar conta do papel da liderança para uma comunicação interna, engajada e saudável, né? Eu começo ela aqui com uma pergunta. No início agora de janeiro deste ano, a Socialbase lançou uma pesquisa
chamada Tendências da Comunicação Interna em 2020. Nós já fizemos esse estudo em 19 e agora repetimos ele em 20. Então tem uma pergunta que cabe exatamente para o que nós vamos abordar aqui nessa etapa. Diz assim: quais os 5 maiores desafios da comunicação interna para a sua empresa? Ou seja, perguntamos aos entrevistados, obviamente, quais são os desafios da comunicação interna. Vamos em frente. As respostas: 64,8% apontaram que engajar as lideranças como comunicadores é o maior desafio. 60,6% eram múltiplas escolhas, conquistar um papel mais estratégico do setor de comunicação dentro da organização. 45,1% é mensurar as iniciativas da comunicação interna. 43,5% atuar em outros aspectos da comunicação. 38,7% fazer mais ou fazer tudo com uma equipe pequena. Então, essa reflexão da pesquisa de tendências de comunicação interna de 2020, eu congelo ela aqui, né, nesse ponto da nossa fala, da nossa conversa. A comunicação dos líderes nunca foi tão essencial, mas ainda é um grande desafio nas organizações. Ou seja, apesar da percepção que nós vimos há pouco de que engajar as lideranças ela é fundamental e ela é de senso comum, vamos dizer assim, ela ainda é um tremendo de um desafio. Perfeito? E para isso é necessário que a gente traga, instrumentalize, ofereça, capacite, e aqui a gente vai encontrar uma gama e uma nuvem imensa de verbos de ação para que essas lideranças de fato consigam transitar, porque se a ansiedade da organização existe no sentido de que o líder atue como um comunicador, a gente tem certeza que esta é também uma ansiedade do líder. Ou seja, afinal de contas, como eu faço para me comunicar melhor? Né? É verdade que nós temos aqui um leque imenso de perfis, nós temos pessoas que têm mais facilidade em expressão verbal, nós temos pessoas que têm essa facilidade da forma escrita, pessoas que congelam diante de um vídeo. Ou seja, antes de começar o webinar aqui, eu ensaiei umas 2 ou 3 ou 4 vezes a largada até tomar o fôlego e internalizar todo esse processo de trabalho que nós estamos fazendo. Mas para algumas pessoas isto é algo quase que intransponível. Então, cabe sim ao RH, ao DP, à comunicação e ao marketing encontrar ferramentas, capacitações que possam permitir a construção, vamos chamar assim, desse líder comunicador. É sim também objeto de capacitação e treinamento, né? O mais conhecido talvez dentro das organizações seja o Media Training, para que o líder consiga atuar diante da imprensa quando de episódios de crise ou de episódios de lançamento de produtos ou movimentações de mercado, sejam ela qual for, né? Mas enfim, eu sugiro que esteja sim no mapa de ações do RH capacitação de comunicação para os seus líderes. Ok? Eu vou aqui observar só uma nota que eu apontei, né? Que é exatamente isso. Ao passo que a gente compreende que o líder precisa ser instrumentalizado, é fundamental pactuar com o líder que sim, ele precisa reconhecer o seu papel como um comunicador que tem relevância nas mensagens que transporta, né? E isso é sim uma responsabilidade do líder. Em algum momento, né, em alguma escala de hierarquia, diferente, aqui eu não falo só da alta liderança, mas estou falando dos demais perfis de líderes, eles precisam entender e que isso esteja claro, ok? Para que eles são, sim, esses entes de comunicação interna dentro da organização.
Então aqui eu trouxe um outro item que é o novo ambiente corporativo, né? Fazendo uma referência, obviamente, como já disse inúmeras vezes, ao problema, à questão, ao impacto do coronavírus, a pandemia, o isolamento social, né? Mas isso, de certa forma, enfrentamos desde sempre, né? Essa mutação, essa disrupção, inclusive, dos ambientes corporativos, né? Então, eu tomei nota aqui de 3 pontos. Mais aberto, colaborativo e com protagonismo. Aqui, especificamente, o ambiente onde o líder vai buscar transitar. Ele vai sim estar dentro de um ambiente onde as pessoas irão acessá-lo de uma forma diferente do que era recente, há pouco tempo, né? Ou seja, as pessoas poderão e deverão colaborar, né? E o protagonismo também é, de certa forma, transferido, né? E isso a gente vai ver é uma habilidade que o líder precisa também identificar nos seus liderados. Como eu disse um pouquinho antes, as médias lideranças têm tanta importância quanto os diretores e a alta liderança, né? Por quê? Porque é justamente nesse recorte da organização, do líder médio, é que ele tem, via de regra, contato com um maior número de colaboradores. Quando a gente fala os times, né? Os times, células formando um grande universo, né? Então, essa média liderança precisa também, voltando um pouco, estar sendo objeto de capacitação, enfim, e aí teremos, obviamente, capacitações diferentes para níveis diferentes de líderes, ok? E de perfis de líderes, né? Aqui falando da liderança média, eles também são, via de regra, uma fonte primária de referências para os líderes acima. É importante essa interação também entre os líderes, que ela seja fluida, aberta, colaborativa, para que a liderança consiga captar a sensação térmica dos times que estão separados em células a partir dessas médias lideranças, ok? Seguindo em frente, a gente vai encontrar agora o que acontece quando a liderança é falha. Bem, então a gente aqui vai visitar uma dor que é recorrente, né? Vamos lá. Falhas de comunicação interna não são apenas responsabilidades de líderes, ou seja, falar que a comunicação da liderança não está sendo bem realizada não é transferir uma responsabilidade, ou não deve ser de forma alguma transferir essa responsabilidade para o líder. Como a gente viu um pouquinho antes, né? Entendendo que a responsabilidade dos setores de comunicação atuarem em proximidade com as lideranças, ok? E aí, o desdobramento, quando essa etapa do processo interno da comunicação não vai bem, podemos dizer que boa parte ou quase todo o trabalho realizado pela área ou profissional responsável pela comunicação interna da empresa serão em vão. E aqui é quando a gente encontra desperdício, seja de tempo, de recurso, de pessoal, em não ter as respostas que desejamos para que, de fato, a comunicação consiga ser um elemento de engajamento dos colaboradores. Só para pontuar e para exemplificar, e também nessa ideia de tangibilizar, ou seja, inúmeros estudos vão nos apontar aumento de turnover, baixa produtividade, além de favorecimento de clima e cultura organizacional tóxicas. Ou seja, a falha na comunicação da liderança gera sim turnover, gera sim baixa produtividade e sim gera um ambiente de cultura organizacional tóxica. Ou seja, talvez justo por isso o turnover, né? Ou seja, as pessoas estão cada vez mais buscando ambientes de trabalho, sadios, dentro das possibilidades, obviamente, que nós sabemos que todos nós enfrentamos no nosso dia a dia do trabalho, ok? Mas, sim, poder distensionar
descomprimir processos, é também missão da comunicação, ok? Então aqui, já praticamente encaminhando o encerramento do nosso trabalho, eu trouxe alguns dados de reflexão, ok? Segundo o ranking Great Place to Work Brasil, quanto maior o número de feedbacks dados pelos líderes aos colaboradores, maior é o índice de confiança destes para com a organização. A gente já tinha visto lá no início essa questão de confiança e transparência, e aqui a gente tinha colocado também os feedbacks como uma ideia de espaço de mão dupla na comunicação. Então aqui uma ideia para cristalizar. Sim, os líderes precisam dar feedback e também precisam colher feedback dos seus liderados, certo? Aqui um percentual de 70%, também referência ao Great Place to Work, 78% das organizações do ranking GPTW possuem alguma prática para tornar sua comunicação mais participativa e aberta, recebendo sugestões vindas de funcionários sobre a operação ou a estratégia da organização. Ou seja, este é um processo que vinha num ongoing bastante consistente. A gente vê o percentual alto, então a gente precisa sistematicamente também entender o que é uma comunicação participativa. Nós da Social Base, como disse já, investimos tempo, investimos jovens mentes brilhantes que temos na nossa equipe. Eu sou da ala sênior do time, mas todos buscamos compreender, buscamos contribuir, e entender como criarmos comunicações mais participativas e abertas. Ou seja, todo o nosso roadmap está focado em elementos que sim, visitam esse entendimento que a gente está, que eu estou citando aqui agora, ok? Então, mais um exercício de tangibilização. Aqui também sugiro que depois vocês voltem e observem esses itens com mais calma, que será essa ideia que eu vou passar para vocês aqui agora, de 5 dicas para líderes serem bons comunicadores. Ou seja, construa confiança. Como a gente viu no one-on-one ali, e eu cito ele rapidamente, ou seja, crie momentos específicos dedicados a dar e receber feedback. Está aí o feedback de novo. De maneira que esses momentos se tornem espaços, vamos lá, de segurança emocional. Confiança não é um compadrio ou uma relação, né, que tenha que sair dos muros da empresa, né, ou das portas da empresa. Não, mas é sim aonde eu troque informações que eu tenha certeza que há ali um compromisso em que ela seja trocada num ambiente de confidência, né? Ok? Encontrar o tom, ou seja, saber passar informações necessárias de forma clara. Aqui eu volto a remeter à ideia de capacitação. Então, aos RHs que estão participando, estão assistindo esse material, é fundamental colocarmos no rol, porque planejar curso, sim, gera custo, sim, gera planejamento, mas é fundamental que isso seja feito de uma forma sistemática e até mais sistêmica, né? Para que se entenda a empresa toda como um elemento potencial de comunicação. Transmitir os porquês, ou seja, não é simplesmente informar por informar, trazer informações por trazer informações. Ou seja, eu preciso, além de motivar as pessoas a partir da transmissão, por que é que eu estou comunicando, qual é o meu propósito. E aí sim, o propósito aqui, novamente, precisa estar diretamente ligado às estratégias e ao foco do negócio da empresa, porque senão não estaríamos tratando de um ambiente corporativo, né? Uso da tecnologia a seu favor. Aqui eu vou fazer um destaque que nem tudo é tecnologia. Ou seja, nós precisamos sim entender qual é o rol e a caixa de ferramentas que nós temos, usá-las nos momentos mais apropriados, lembrando lá em cima que falamos em convergência, para que a gente também não alce mão de tudo num momento só, gere audiência para os canais corretos. Agora, a substituição, e aqui fazendo referência ao one-on-one principalmente, ou seja, não é possível transferir para a tecnologia o que o presencial é capaz de fazer, seja de um para um, seja de um para um grupo.
ok? Aqui eu vou listar também, quando a gente fala em usar a tecnologia, só porque me ocorre, quando a gente tem perfis corporativos dentro da nossa plataforma, nós sempre orientamos os nossos administradores que o perfil do CEO seja escrito pelo CEO. Ou seja, terceirizar é muito difícil e extremamente arriscado, né? Palavras que se usam, tons que se usam, ou seja, é preciso passar, sim, verdade, né? Ou seja, não é recomendável, em hipótese alguma, que o assessor tecle pelo CEO ou que o faça próximo a ele, provocando que ele, no bom sentido, interaja, mas a personalidade e o texto falado e o texto escrito, obviamente, né, aqui, leva muita carga de mensagem, de emoção, de austeridade quando necessário. Então, precisa fazer sentido, ok? E aqui, rapidamente, a gente vai olhar, então, os 4 Is da comunicação, né? O Is, os 4 I. Intimidade, interatividade, inclusão e intencionalidade. Vamos lá. Intimidade. Ouvir, 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 ouvir. Todos os níveis. A intimidade vai se construir, intimidade corporativa, muito quando nós percebemos que este líder é um bom ouvinte, um ouvinte empático. Quando a gente fala de interatividade, é a via de mão dupla. É criar um ambiente onde quem está ouvindo também se sinta provocado, no bom sentido, como eu já disse, né, a devolver um feedback, né? A parte de inclusão. Comunicação é para todos. Não existe um recorte que será excluído. Todos precisam, sim, fazer parte e se sentir parte do processo de comunicação da organização. E a intencionalidade, ou seja, precisa haver um rumo. Essa fala precisa estar conectada ao propósito do negócio, como eu já tinha dito em outro momento para vocês. Ok? Então eu pontuei resumidamente, para que talvez quem vá assistir não vá rever todo o webinar, então eu vou passar aqui para vocês. O que precisamos ter em mente é que vivemos em um ambiente onde profundas transformações ainda estão em movimento. E esse movimento em aspas, porque sim, de fato, estamos em plena transformação. Aqui uma observação, muito se falou em flexibilização da jornada do trabalho e eu tenho certeza que vocês conhecem isso muito mais do que eu, e estudaram e estudam sobre isso. Pois bem, o futuro chegou e continuará chegando. Essa flexibilização que antes era uma perspectiva e que poderia estar vindo para a organização, para determinados pontos e para determinados times, grupos de operações, vai estar muito mais em evidência, no meu sentimento, a partir de agora. E aí é quando a comunicação interna colocou, e a crise, na verdade, colocou a comunicação interna no centro, né, no epicentro desse processo. Ou seja, se eu estou falando de flexibilização do trabalho, para apoiar toda essa ação, eu vou cada vez mais precisar da comunicação interna. Então, um ponto é claro, ela é responsabilidade de todos. Aqui, obviamente, a operação, o planejamento, a gestão, não. Mas é preciso que a comunicação também faça pactos de apoio com as demais áreas. É impossível imaginar um setor entendendo o que deve falar para todos os outros setores. Não. O correto e o melhor e o mais produtivo é sim criar, talvez, como nós fazemos dentro das plataformas da Socialbase, um comitê de comunicação, onde nós temos ali numa ideia de grupo, cada um trazendo os seus insights. Nós fazemos uma atividade que é com que, vamos imaginar um grupo de 10 pessoas dando 10 sugestões. Enfim, a conta é simples, nós teremos aí um monte de material, um volume importante de materiais, que trará de cada área um entendimento de como a comunicação interna poderia e deveria estar se posicionando dentro da companhia. Ok? Em momento de crise, e eu gosto demais dessa posição, dessa frase, aos líderes cabe liderar, assumir responsabilidades e apontar caminhos.
Agora, vamos incluir nesse rol, nesse momento, o acolhimento e a compreensão. Cobrança de resultados? Com certeza, mas é fundamental estarem os líderes cientes que algo de novo e magnífico deve ser ou deva ser extraído dessa experiência. Organizações são pessoas interagindo com pessoas. Chico, grande novidade. Pois é, eu encerro dizendo, existem muitos ensinamentos no que parece óbvio. Tenho certeza, cada detalhe conta. Então, pessoal, eu encerro agradecendo demais a audiência de vocês, esse tempo que vocês dedicaram a ouvir aqui as experiências que eu busco trazer da minha experiência da minha carreira como comunicador, mas muito mais como Customer Success da Social Base, né? Então eu deixo aqui um convite para vocês entrarem em nossa plataforma, acessarem a nossa plataforma, fazerem um trial. Nós estamos com toda uma ação específica agora por conta do Covid, ou seja, com mais funcionalidades do teste à disposição. Enfim, é um convite e uma boa provocação, ok? Então fica o meu muito obrigado, os meus contatos estão aqui e eu fico à disposição para uma eventual dúvida, para um eventual comentário ou crítica ou contribuição que vocês desejem fazer. Muito obrigado e um bom trabalho para todos nós. Aí, galera, muito bom, hein? Eu gostei bastante. E vocês gostaram? Tá vendo? Isso é uma degustação do que a gente vai ter no dia 19 de novembro, hein? O RH Top Talks. E como eu falei, mês de RH, mês de promoção. A gente já está com os valores para essa promoção, para o profissional de RH, para o mês de RH. E além disso, você que assistiu esse webinar tem direito a mais 10%. Corre lá! O que você está esperando? Vai ser o maior congresso digital que vai falar sobre tecnologia e employee experience. Olha aí, é a sua chance. Vamos lá, o Grupo Top RH, ele quer fomentar conhecimento, ele quer trazer inovação, ele quer trazer informação. Então, o que você está esperando? Vai lá, tá bom? Esse webinar, ele teve o patrocínio da InfoJobs e os seus apoiadores. Greenpeace, Jobcam, Grupo Troca, Suria, Social Base e BWG. Tá bom, gente? Ó, lembrando, a gente tem um próximo encontro agora, dia 30/6. A gente vai falar sobre home office. Estão todos os eventos no Simpler. E falar sobre home office é o que a gente está fazendo hoje, né? Eu estou fazendo, você está fazendo. Corre lá para se inscrever. Vai ser uma palestra tão boa quanto essa do Chico. Tá bom, gente? Olha, cuidem-se. Quero agradecer a nossa audiência. Vamos lá, os estados que estavam nos assistindo, ou estão ainda, né, nos assistindo. São Paulo, capital, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, Amapá, interior de São Paulo e principalmente meu Vale do Paraíba. Eu sou lá de Jacareí e eu mando um beijo, um abraço para a galera de São José dos Campos, a galera de Lorena, presente aqui nesse webinar. E a pedido da Bia, um beijo para Franca e também Tereza da Employer, eu vi que você estava assistindo. Um beijo para você, um beijo para todos vocês que nos prestigiaram, tá bom, gente? Fiquem em casa, cuidem-se, para que logo essa maluquice, essa doideira toda passe, tá bom? E a gente possa se ver no presencial, né? Naquela energia gostosa que o Grupo Top RH gosta de ter e de trocar, tá bom, gente? Muito obrigado pela audiência, gratidão, beijo e abraço!